Nesta quinta unidade de estudos, veremos questões relacionadas com o risco e a incerteza de um investimento, com a lucratividade, com o tempo de recuperação de um investimento e a sua taxa de retorno. São objetivos desta unidade: conhecer o desenvolvimento do cálculo de projetos de investimentos, identificar a condição necessária para a tomada de decisão em relação a investir ou não em um determinado projeto. Sempre que estejamos necessitando de avaliar uma possibilidade de projeto de investimento, devemos inicialmente levar em conta dois fatores que fortemente impactarão na tomada de decisão. Primeiro, a definição de um padrão para efeitos de comparação. E segundo, o custo de capital relacionado ao projeto avaliado. A definição de um padrão terá como principal objetivo indicar se os resultados obtidos através das técnicas de investimento de capital estão dentro dos níveis desejados pela empresa. Assim, a decisão de realizar ou não investimento dependerá da comparação entre o índice obtido e o padrão estabelecido pela empresa. Cabe ressaltar que o estabelecimento de um padrão levará em conta questões objetivas, que no caso podem ser dados históricos, situação mercadológica, índice de lucratividade desejado, etc., e também questões subjetivas, como o grau de tolerância ao risco. Já quanto à necessidade de se avaliar o custo de capital da empresa, é interessante que relembremos o conceito de custo de capital, que é o custo geral dos recursos utilizados por uma empresa para que ela consiga manter suas atividades. Outra questão importante a se considerar é que alguns métodos de avaliação levam em conta o valor do dinheiro no tempo e outros não. Entretanto, cabe salientar que para uma avaliação mais ampla é fundamental o entendimento acerca do resultado de cada uma das técnicas, já que cada uma tem sua importância individual e todas são complementares entre si. A seguir, falaremos sobre as técnicas de avaliação de projetos de investimento. A primeira técnica de avaliação de projetos de investimento a ser apresentada é chamada de períodos de recuperação do investimento, ou simplesmente de payback. Payback é um método bem simples de avaliação, que mede o tempo necessário para que o investimento inicial seja recuperado, igualado ou até superado. Considera as entradas líquidas de caixa acumuladas. Com isso, o gestor pode avaliar para a empresa se o investimento é interessante ou não. Outra técnica de avaliação de projetos de investimento a ser apresentada é o índice de lucratividade. Neste caso, dependemos inicialmente do cálculo do valor atual líquido das entradas e do valor atual líquido das saídas, pois a apuração do índice de lucratividade é obtida simplesmente dividindo um pelo outro. O resultado deste cálculo apontará para valores iguais, inferiores ou superiores a 1, sendo interessante para as empresas os projetos em que o índice de lucratividade seja superior a 1. Já a taxa interna de retorno, também chamada de TIR, indica o limite máximo de custo que o capital de um projeto poderá suportar. Quando a TIR for superior ao custo de capital, o resultado do valor atual líquido do projeto será superior a 0, indicando que o mesmo deve ser aceito. No caso da TIR ser inferior ao custo de capital, consequentemente, o projeto deverá ser rejeitado. Bem, ao concluirmos esta quinta etapa, é indispensável que você realize uma revisão do conteúdo estudado. Nesta unidade, você aprendeu as técnicas de avaliação de projetos de investimentos, o que lhe possibilita o domínio das ferramentas necessárias para a aceitação ou rejeição de uma proposta de investimento empresarial. Obrigado e até a próxima unidade.